Exercícios de soma dos termos de uma PA. Então, o primeiro exercício, o exercício 2.12, diz o seguinte: encontre o primeiro termo da PA cuja soma dos 7 primeiros termos é 175 e o sétimo termo, o A7, é 46. Então, vamos tirar o que nós temos de informação nesse problema. Então, nós temos que o sétimo termo é 46, que a soma desses 7 primeiros termos, no caso o S7, é 175. Nós temos que o número de termos dessa PA é 7, porque está dando, ou está pedindo os 7 primeiros termos. E ainda está faltando aqui, então, o primeiro termo, né? Então, encontrar o primeiro termo. São as 4 variáveis que aparecem na fórmula da soma de uma PA. Então, nós temos 3 informações, basta encontrar a quarta. Então, substitui na fórmula e vamos encontrar o valor do A1. Então, no Sn, nós vamos trocar pelo valor do S7, que é 175. O A1, nós deixamos A1, que nós vamos ter que procurar. E o A7, nós vamos trocar por 46. Vai ser o último termo, né, dessa sequência. E o N por 7. Então, substituindo, vai ficar assim. E aqui nós podemos passar esse 7 dividindo e o 2 multiplicando, tá? Passar para o lado da esquerda da igualdade com a fração invertida. Ou pode fazer por partes. Primeiro passa o 2 e daí multiplica e depois passa o 7 dividindo. Então, primeiro passa o 2, fazer passo a passo. 2 vezes 175 dá 350. E daí agora vamos passar o 7 dividindo. Então, 350 dividido por 7 vai ser igual ao que estava dentro do parênteses, né? A 1 mais 46. 350 dividido por 7 dá 50, né? 7 vezes 5, 35. E agora basta passar o 46 subtraindo o 50, né? 50 menos 46. Então, o primeiro termo dessa PA é 4. Né? Então, uma PA com o primeiro termo 4 e o último 46, a soma dos 7 primeiros termos, do primeiro até o sétimo, vai dar 175. E vai dar certo. Mesmo a gente não sabendo a razão aqui, ele vai dar certo. Tá? Exercício 2.13. Calcular a soma dos 60 primeiros termos de uma PA em que o A1 é menos 10 e a razão é 3. Aqui nós vamos ver que temos o A1, temos o número de termos da PA e aparece a razão. Mas a razão não faz parte da fórmula da soma dos n termos de uma PA. E nós vamos ver que a fórmula da soma dos n termos de uma PA vai ficar faltando duas variáveis, o A60 e o S60. Então, se eu utilizar só a fórmula da soma, não vai ser o suficiente, porque eu vou ter só duas variáveis e vai me faltar o valor de duas. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar a fórmula geral da PA. E a partir da fórmula geral da PA, nós vamos descobrir o último termo dessa sequência, o termo número 60. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo primeiro, para nós descobrir o A60, para depois usar a fórmula da soma. Então, algumas continhas aqui da fórmula da soma, ou da soma dos termos na PA, nós vamos precisar fazer de mais de uma fórmula. Esse aqui é um exemplo desse. Então, aqui vamos substituir o A1 por menos 10 e a razão por 3. Por isso que foi dado a razão. Essa razão aqui estava aqui, não era por enfeite, ela tinha uma função. Então, 3 vezes 59, faz o cálculo ali, vai dar 177, menos 10, 167. 167, então, é o valor do A60. Agora, nós vamos ter 3 variáveis e nós vamos querer saber a quarta. Agora, vai dar para usar a fórmula da soma. Então, a soma dos 60 primeiros termos a gente não sabe, o A1 vale menos 10, o AN é o A60, né, que vale 167, e o número de termos é 60, né? 60 primeiros termos, N é 60. Então, substituímos ali as variáveis. O 60 dá para dividir por 2, né? Que fica 30.
E aqui entre os parênteses a gente faz essa soma, né? Então dá 157 vezes 30. Então a soma desses 60 primeiros termos vai dar 4.710. Então se pegar todos os 60 primeiros termos dessa PA, em que o A1 é menos 10 e a razão é 3, vai dar essa soma. Exercício 2.14. Um aluno, por distração, esqueceu de somar o 24º termo ao somar os 50 termos de uma PA. Então ele pegou essa PA aqui e somou os 50 primeiros termos. Mas ele esqueceu de somar o 24º. Que número foi que ele encontrou? Tá? Então nós temos o que de informação? Temos que o A1 é menos 11, a razão é 5, né? Vejam que menos 6 mais menos 11 vai dar 5. Então é uma razão, uma PA crescente. O A24 é importante saber, porque daí a gente vai saber quanto que foi tirado, quanto que não foi somado aos 50 primeiros termos. Então a primeira coisa de tudo é encontrar o A24, né? Troca o A1 por menos 11 e a razão por 5. Então por isso que foi tirado esses termos daqui, ó, a razão e o A1. O A24, então, fazendo esse cálculo, vai dar 104, né? Então ele somou 50 primeiros termos e esqueceu o 24º, e esse 24º era 104, então ele esqueceu de somar 104 nessa conta. Então agora nós vamos procurar o último termo dessa PA, no 50º termo dessa PA, para a gente fazer a soma de todos os termos e descontar esse termo que ele não contou. Daí nós vamos descobrir o número que ele encontrou. Então o A50 basta substituir o A1 por menos 11 e a razão por 5, né? A conta bem semelhante à anterior. Faz ali, vai dar 234. E esse aqui vai ser o AN, né? Na fórmula da soma. Então se a gente pegar a fórmula da soma, o AN vai ser o A50. Agora nós temos o número de termos, que serão 50. Por mais que foi tirado um termo, nós vamos calcular os 50 termos, como se ele não tivesse tirado. Se ele não tivesse tirado, a gente descobriria um certo valor. E daí a gente desconta o valor que ele não contou. O N é então 50, o A1 vai ser menos 11 e o A50 vai ser 234. Então vamos fazer isso aqui, né? Troca o N por 50. Aqui vai dar para simplificar, vai dar para dividir. E vamos somar aqui o A1 com o A50, né? Então, menos 11 mais 234 vai dar 223. E no outro lado, 50 dividido por 2, que vai dar 25. Então, agora basta só multiplicar. 25 vezes 223 vai dar 5.575. Tá, é esse o resultado que o aluno encontrou? Não. Esse é o que ele deveria ter encontrado. Mas como ele não somou o 24º termo, nós vamos ter que pegar esse termo aqui e descontar do 24º. Então é o que nós vamos fazer. Então vai ser o S50 menos o A24, né? É o cálculo que a gente faz. 5.575 menos 104, né? Então o que realmente o aluno encontrou foi 5.471. Esqueceu de somar o 24º termo e encontrou esse valor aqui. Se ele tivesse somado o 24º termo, ia encontrar esse daqui, ó, a soma dos 50 primeiros termos. Então, dependendo da questão, vocês podem ver que tem mais cálculos, né? Necessita da fórmula geral da PA para depois usar a fórmula da soma da PA. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Tá? Vai usar a fórmula da soma direto quando tiver 3 variáveis já dadas ali. Por exemplo, se tem o N, o A1 e o A50, já pode usar direto. Mas se faltam 2 variáveis, normalmente vai ter que usar a fórmula geral da PA para depois calcular a fórmula da soma. Então cuidem sempre isso. Se for dado 3 das 4 variáveis da fórmula da soma, pode utilizar direto a fórmula. Se for dado 2 variáveis apenas, tem que usar a fórmula geral, normalmente é a fórmula geral, para poder encontrar a terceira variável.